devia existir um livro chamado Instruções para a Descida que começasse assim. Sem querer ser mais fraude do que fraude que sou, e a lutar contra a falta de coragem de nadar para a zona sem pé, fruto granada de um cérebro em dificuldades elétricas e de um coração pouco boia, arrisco zona de naufrágio. Cirurgia de peito aberto, má companhia para o jantar. Condutor numa viagem acidentada e topógrafo do cataclismo. Seja para aclarar o peito de vertigens, seja para dormir e apenas dormir, sem imagens. Devia existir um livro chamado Práticas de Apneia que começasse assim. Registre-se em ata que, há 4 anos, surgiu a primeira sombra, notou-se a iminência do desastre e fiaram-se conversas intermináveis sobre cansaço e desconcentração, sobre todas as coisas naturais da idade. Cretou-se a progressiva lentidão dos passos, o assombro infantil dos olhos em confronto com o mundo, a incerteza das mãos perante os objetos. A paralisação e posterior falência da fala e de todas as ligações invisíveis entre cérebro e corpo que nos impedem de flutuar tresmalhados entre sentido e ser total, carne palpável e literatura alucinada. Quatro anos depois vi o meu pai ser enterrado, sem honras de Estado, mas rodeado de gente. Devastado e em paz, retirei disto lições. Dividi o luto em parcelas, ao longo de 1460 dias. Uma de 35 anos, os meus. Outra de 73, os dele. E outra de 40, o amor deles. Iniciei a minha peregrinação aos santuários e arrepiei-me com a imediata doçura que nas secretarias e repartições a palavra óbito desperta nas bocas mais estreitas. Aprendi que a desgraça consegue mover as rodas dentadas dos carimbos, as dobradiças das rúbricas. Aprendi que as imagens nos regressam à polpa da íris, vívidas e obscenas, com o cheiro linóleo doce doença dos serviços hospitalares. Aprendi que gazelas de tímpanos amplificados diretos ao coração se nos dispara a central elétrica da medula perante os sons domésticos e guturais dos corpos impacientes nas camas, perante o alarido sincopado do arsenal salva-vidas soviético, perante os corpos amaquinados, torneados com cabos e líquidos espessos. Aprendi que 25 minutos numa especialidade enamorado de um documento imbecil e fico exausto. Aprendi que, de modo a que o coração se ordene ritmicamente, de modo a que o ruído se comprima, de modo a que possa encontrar culpados, viro a minha artilharia para os outros. Construo uma série de cenários, todos eles aéreos, todos eles fogo de artifício. Procuro amargar-me. Faço por estar desconfortável. Atiro-me de cabeça para o lodo. Distraio-me com pósteres e parangonas. Bric-a-brac retórico sobre coisa nenhuma. Enraiveço-me e entro em guerra. E meto um penso rápido sobre o abismo. E digo e penso: caralho, que vazio, que sem pé e pântano à medida para o afogamento.
Que armadilha lounge, que vendo de camuflado, que merda de vida em couro, que merda de tiques e fantasias classe média e ironia pop. Ai, eu fazia pop, fantasia pop, ironia pop, a fazia pop, fantasia pop, ironia pop, a fazia. Que merda de VAR impotente, que merda de gente em horário de trabalho, que merda de crianças estúpidas de megafones rápidos ligados aos dentes. Merda sermos o movimento previsível desta suíte abarrocada dançada em grupo no entrepernas da rotina. Que merda, preciso de tempo. Preciso de perceber com que ferramentas salvo uma casa a ruir, mas forçam-me a andar de mãos dadas com toda a gente em simultâneo. Mais dia, menos dia, resta-me ironia pop. E a fazia pop, fantasia pop. Ironia pop. Mais dia, menos dia, boné na cabeça, fila indiana e um passeio pelas minhas potencialidades em flor. Que merda não conseguir respirar convenientemente, perder-me no rumor histérico do meu ritmo cardíaco e não encontrar janela que dê para sítio limpo. Caralho para estes 7 mares de paquetes enjoados e almirantes com azia a arrastarem-se à tona de águas tépidas. Caralho para estas linhas costeiras de superdivas protopleth a que acenamos de coração lencinho de paixão. Caralho para tantos éditos e letras. Caralho para as reuniões de condomínio intelectual. Caralho para os excelentes vendedores de pechisbeca emocional e pó de talco, fósforos, moleskines, mantinhas, laticínios para a alma, pósteres, postais, pósteres, heroin chic, flatos afásicos, terrecul, sempre à medida do freguês. Caralho, que mundo felpudo infestado de artistas e gente meticulosa, que país de queimbras, que arraial descontrolado. Que gangbang de artistas espontâneos, que arena de marketeers e iconoclastas, malabaristas rockstars e economistas light povilhados de sarcasmo. Que merda de prisão, que merda de gente sazonalmente amargada com as flutuações atmosféricas. Merda de gente a pregar cruzes de pinho leve para não foder a zona lombar, mas a sapar de Segway pela via dolorosa, com mochilas de psicologia ocupacional às costas, indolência a rodos e a presença de espírito fedelho. Caralho para a geopolítica, para a escandaleira de meia dúzia de bonecos insuflados, para referenciais estatísticos e índices de rentabilidade, e cash in, e cash flow, e gênio a troco de balancetes positivos. Caralho! Passei o dia a escrever as palavras estado terminal e estou esgotado, estou sem ar, preciso de um banho. Preciso de dormir 12 horas vezes 12 vidas, acordar em 92 e escrever a data no topo do caderno entre quedas e curiosidade e esperar por tudo aquilo que a vida me trouxer de bandeja. Caralho, preciso ter tempo para ser egoísta, para cometer erros espetaculares e dormir à noite feito navio ancorado em 2 pais tranquilos. E não prever, não ter um cérebro elétrico ligado à catástrofe. Não ter um coração taquicárdico a recuperar de noites em branco, a recuperar de cigarros, bebida e paranoia que de algum modo se tornaram, esses sim, âncoras. Preciso ter tempo para me rebolar docemente na cama e não imaginar, não saber, não planear. Preciso ser como os meus cães a cada manhã, unicamente à espera de amor, morno e de poucas palavras. Caralho! Queria fiar-me na frieza da mecânica, mas os meus motores gerais tornaram-se apenas explosões sem movimento.
existir um livro chamado Manutenção de Insónias que começasse assim. O plano era um apartamento com 3 assoalhados aos 31, provavelmente o segundo ou terceiro andar. E nesse segundo ou terceiro andar estaria uma avenida simpática e o apartamento teria outras pessoas, a sua família. O plano era que a sua mulher o considerasse atraente, que a sua filha fosse saudável e que ele fosse alegre e considerasse a sua mulher atraente. E que a sua filha discordasse de si, mas não o detestasse, não o combatesse cruelmente, pudesse andar a seu lado sem vergonha, pudesse até considerá-lo interessante. E que a sua mulher discordasse de si, mas não o detestasse, não o combatesse cruelmente, pudesse andar a seu lado sem vergonha, que pudesse até considerá-lo interessante. E que se rissem, e se tocassem, e adormecessem nos braços uns dos outros. O plano era ele, mulher e filha e férias e música à vez e a mulher a tocar-lhe a mão e ele a conseguir ver a filha envelhecer a cada ano e perceber o seu nervosismo diante das primeiras paixões, se era ou não feliz, se era ou não protegida, saberia que tinha liberdade para existir furiosamente. O plano era poderem almoçar, jantar fora com frequência, conseguir escapar-se com a sua mulher e passarem um fim de semana longe da cidade, comprarem erva, beberem vinho, fazerem planos. O plano era levar a filha à escola e invejar-lhe a juventude, juntar-se com amigos numa tasca e rir a noite toda. O plano era uma fotografia em contraluz e um sol gigantesco a pôr-se no horizonte. O plano era uma família numa moldura do mais digníssimo Sundance. Demorava horas a adormecer e acordava e sonhava e acordava e sonhava e acordava novamente, incessantemente. Por isso devia existir um livro chamado Planeamento Sustentável dos Sonhos que começasse assim. Sonhava a eterna camisa do pai contra o rosto e nunca ultrapassar a linha do seu peito. Sentir-se pequeno diante das suas mãos quentes e sonhava também o aftershave em suspensão nos tecidos, nos bancos dos carros. Sonhava ainda descanso e segurança. Sonhava a eterna voz de barítono e a robustez de um torso. Sonhava pré na estruturação firme das suas pernas, fendendo o solo por debaixo dos pés e erguendo-se em vigas. Sonhava um pai doce, um pai colosso, que lhe mostrava as planícies de uma espécie de alentejo fantasiado, uma ilha deserta e refúgio, e o horizonte pesadelo de uma masculinidade terrivelmente densa, cheia de rituais, frases e exclamações. Sonhava-se pequeno, as palmas das mãos nervosas contra os braços dos cadeirões e a certeza de nunca querer vir a tornar-se bicho caçador e combatente. Sonhava uma mãe maleável como um cachecol de perfume quente, uma doçura de veludo que lhe entrava pelos poros, uma abertura ao céu, uma mãe etérea, uma disponibilidade incessantemente presente.
Sonhava eternos apartamentos panorâmicos e meia luz alaranjada em varandas amplas, fachadas a pornografarem a arquitetura da capital que desabrochava devagar nas delícias de um mundo pós-apocalipse, onde o trabalho tinha sapatos engraixados e jantares em tom de catering. Adeus Guerra Fria, olá União Monetária Internacional. Olá fatos de banho e facas elétricas, olá plástico. Telefones sem fios, um mundo de Tupperwares e carros novos de 5 em 5 anos. Tudo pronto a estrear. Sonhava o sol através da persiana a incendiar tranquilamente o chão, as paredes, a mesa de café, o longo vaso de flores. Sonhava o chão de pedra acabado de lavar, limpo, floral, espelhado. Sonhava as madeiras enceradas, a doçura olfativa do papel aderente, da borracha, do plástico. A artificialidade plena que o descansava da amplitude do mundo. Que o descansava com a amplitude do mundo, que o deixava preencher com a vida que quisesse os sulcos da existência, vibrando na malha sintética dos detergentes. Vibrando na malha sintética das embalagens, das labaredas cromáticas e sonoras dos brinquedos, dos tubos de cola, das mochilas a provar com a língua. Dezenas de bolsos onde esconder qualquer coisa valiosíssima. Sonhava possível a fluidez das séries e dos policiais pobres de 1988. Dos corpos bronzeados a serem tomados na Baía de Troia. Sonhava possível a conclusão feliz de pequenos nós pelo caminho e pela garganta, com a mesma facilidade com que se desinfetavam pernas cortadas por gravilha. Sonhava possível a fluidez das séries, das comédias. Resolver pequenos nós pelo caminho ou pela garganta com a leveza de uma matemática espiritual quase acessível aos seus dedos. Sonhava eterna a mesa cheia de comida e os fins de semana de jantares inesperados. As visitas constantes à porta, saídas para ir andar de carrinhos de choque, eternas as árvores a darem fruto todo o ano, pássaros na manhã entre os ramos, flores sobre flores, sobre flores, sobre flores, sobre flores, sobre flores, grandes lajes de cimento onde cavalgar a bicicleta, flores sobre flores, sobre flores, sobre flores, fértil o horizonte de prédios desenhado tentadoramente na distância, um mundo de casas e pracetas escondidas, onde acreditava ser possível resolver pequenos nós pelo caminho e pela garganta com alguém que lhe aquecesse as costas e a língua. Sonhava um colchão ensolarado nas urbanizações do descanso e costura familiar. Uma ala secreta em prédios de 8 andares, um quarto, novos hábitos, um corpo a ser libertado de roupa, longas declarações amorosamente obscenas, perfumes, cabelo, umidade. Sonhava que de repente Deus existia em toda a parte e os espelhos deixavam-me devastado. Sonhava que Deus cegasse de vez para que pudesse ser livre. Sonhava que os espelhos fossem banidos para que pudesse ser livre. Sonhava noites ao relento, longe da cama, onde doenças ligeiras se instalaram, algures entre o final da sua língua e o começo do seu sangue mais profundo. Doenças ligeiras que ganharam proporções desmesuradas e a noite começou a perder-se na escuridão profunda, algures entre o limite da sua cama e a porta fechada para o hall das vozes, da televisão, dos pais, de mundos antigos cada vez mais inacessíveis. Sonhava possível viver sem horas, para sempre sem relógio e o tempo elástico. Sonhava-se, Senhor, dos seus passos. Nem pai, nem mãe, nem Deus, nem chefe, mas nós, e casa, e mundo, e ar. Sem pai, sem mãe, sem Deus, sem chefe, sem nós, sem casa, sem mundo, sem ar. O plano era a perfeição dos anúncios de Natal. O plano era os pais nunca ficarem implacavelmente doentes.
O plano era os pais nunca ficarem implacavelmente falidos. O plano era os pais nunca ficarem implacavelmente frágeis. O plano era uma coluna de Atlas triunfante. Era o serpentear desgarrado pelo prazer e silêncio das coisas. Era a geometria perfeita, o equilíbrio constante. O plano era bom. O plano era bom. O plano era bom. Era mesmo bom. Devia haver um livro chamado Modelos de Repetição Biográfica que começasse assim. Por motivos alheios à gerência, deram-se alterações ao programa de festas e, em virtude de vicissitudes inesperadas, os planos adiaram-se temporariamente para outra vida, as plantas e os projetos arderam, as comportas cerebrais abriram-se generosamente e sonhar ou viver ou dormir ou acordar é tudo o mesmo. E sonhar ou viver ou dormir ou acordar é tudo o mesmo. E nisto, os sonhos dementes do meu pai invadiram uma língua, esticaram e dobraram limites temporais e misturaram as nossas vidas. E eu não sei de quem são as imagens que me ocupam os olhos. Não sei de quem é a voz que me diz: fecha os olhos, acorda, passa atrás da porta, luz do corredor acesa, tosse junto à sala. Vai e vem hesitante entre duas portas da casa, o braço estica. Alcança a portada, falha. Obriga ao frio, esforço. Dedos contra a tranca de metal, portada aberta de repente e lá fora. Paredes, janelas nas faces dos prédios. Buraco retangular no topo. É um bocado de céu. Tosse que dura demasiado. Fumo do tabaco no ar. Pó das madeiras. Estuca a cair. É a umidade nos brônquios. Acorda. És um bocado de madeira. Pregos, buchas, furos, fios. A tosse desmaiada pelo peito. Duas manchas negras lá fora, cinzento ou castanho. Duas manchas, duas pessoas que amas, não sabes. Acorda. Passos no corredor param, abre-se, fecha-se uma porta, levantas-te, as pernas falham, desmanchas-te sobre a cama, tentas novamente, 2 passos, junto ao colchão, abre a porta, corredor, tudo escuro, regressa ao quarto e, do quarto, para o saguão, acorda. De novo, tubos de água, janelas, vozes, ecos, paredes. Alguém canta. És tu. Acorda. Olha em volta, o céu por cima. Uma coisa mal amanhada, o chão desnivelado, fechado. Caixa funda. Apercebe-te a facilidade estúpida desta metáfora. Fecha os olhos. Acorda. Fecha os olhos. Acorda. Abre a boca. C17H14 CL2N2O2. Mais diazepam. Alprazolam. É necessário descansar. Fecha os olhos. Clonazepam. Lorazepam. É necessário dormir. Benzodiazepina. Propanolol. É necessário dormir, sim. Acorda. Sente o braço que te pulsa ao ombro, dá choques por dentro, o braço elétrico por dentro do braço de carne. Acorda. Fecha os olhos. Acorda. Sentado na borda da cama como um septuagenário derrotado, e a noite é um caminho estreito. Sem volta, há silvas. Há silvas e espinhos e terra e uma vala cheia de gente quieta com os braços esticados. Acorda. Fecha os olhos. Elétricos por dentro, castanhos e cinzentos deitados como peixes secos, como obuses fugentos, tu
escorrego na borda da cama, como um septuagenário derrotado. Acorda, fecha os olhos. É necessário dormir. Como um septuagenário derrotado a mexer nos joelhos e o braço a doer por dentro, as costas a arderem, a cabeça em chamas, o teu braço esticado numa vala na tua direção, silvas. Acorda, derrotado, acorda. Debaixo da pele, num poço a olhar entre limos, acorda. Abre a boca. Acorda. O coração apertado por um fio de nylon. Tu. Uma década agarrado, tu. Esboço. Inutilidade. Lâmina romba. Fingida grandeza de espírito. Orgulho cobarde. Bandeira de lugar nenhum. Acorda. Nenhuma força. Esconderiste debaixo de terra. Acorda. Refeição servida à tua ordem. Ânsia. Apenas ânsia dos outros. Falsidade, doença, traição encoberta, cama pronta para te deitar, fotografia gasta, ferrugem, rendas, efeitos, fuga medíocre, olhos abertos como caça, sofrimento por coisa nenhuma, que nada, ninguém, coisa nenhuma, lugar algum, pessoa alguma. Acorda, ar rarefeito, medo, apenas medo, má sorte, má morte. E sei bem que preciso dormir, mas acordo de manhã com a sensação de nunca ter fechado os olhos. E desde há um mês que a última imagem do dia e a primeira do seguinte é o meu pai. Sempre o meu pai. Personagem de uma ficção terrível, semi-existente no passado, coisa construída e coisa real. Por vezes o meu pai pré-doença, mas quase sempre. O rumor dos últimos tempos. Por isso, a última imagem do dia e primeira do seguinte é o meu pai nos sonhos que tenho com ele. Aliás, no sonho dele dentro do meu sonho. Cada um na sua história. Ele ou eu, diz e digo, pensa e penso, sonho e sonho, ligados por uma corrente invisível. E nos meus olhos, ele ou eu, na beira do sofá, expectantes, imóveis. Ele ou eu, como se alguma coisa estivesse prestes a sugar a luz. Ele ou eu, na beira da cama, à espera de que não seja insuportável. Ele ou eu, e isso, essa coisa, esse ser, insetos, mosca, o diabo, ele e eu, exaustos, ele e eu, numa coisa terrível, ele e eu. Ele na doença dele, eu na minha, eu na dele, nós na dele, ele sozinho. Isso, essa coisa, esse ser, insetos, moscas, o diabo, ele e eu, essa coisa, esse ser, insetos, moscas, o diabo, ele e eu, exaustos, esse ser, insetos, moscas, o diabo, ele e eu, exaustos, 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 ele e eu na minha, ele na dele, nós na dele, ele sozinho. Sorte, má morte, má 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 sorte, má
Devia existir um livro chamado Exercícios de Refração, que começasse assim. Acordava com a sensação de nunca ter fechado os olhos, levantava-se com dores de maratona, o dia mal tinha começado e a noite chegava de súbito e tudo recolhia à casa e ele novamente, implacavelmente lançado a sonhos ténues. Escadas, alçapão, telhado, salto, não salto. Alçapão, telhado, escadas, salto, não salto. Olho em redor e mais antenas, ventiladores, é de manhã, salto, não salto. As crianças gritam junto aos portões da escola, em cima dos capôs dos carros, encostadas às paredes. Metade da fala dela preenchidas por anúncios, outra metade por folhas de cálculo. E arrancam as insígnias dos carros, colam-nas nas mochilas, exibem-nas, trocam-nas, vendem-nas, negociam, riem muito, gritam, agridem-se, apalpam-se, salto, não salto. No telhado, em redor, antenas, tridentes robóticos contra o céu e as vozes das crianças em códigos e vibrações eletromagnéticas a estabelecerem linhas e linhas de equações que provocam o movimento do futuro. E eu de garganta arranhada a tentar encher o peito de ar pela boca. Salto, não salto, nunca salto. Salto, não salto, há glória na queda, nenhuma no embate. E o euro está estável. E amanhã amanhece. Não salto, salto, não salto. As antenas comunicam furiosamente, as crianças transacionam equipamentos, o ritmo de vendas mantém-se ascendente e há um satélite prestes a despenhar-se em Saturno que não para de transmitir informação. E nisto, as antenas vibram de alegria, as crianças gritam em código novamente e o céu pressiona o botão e tudo se comprime e implode. E eu desintegro-me várias vezes ao dia, mas faço o jantar sem constrangimentos por estar a fazer barulho ou por falar alto com os utensílios. Desintegro-me várias vezes por hora, mas tento fazer silêncio durante a refeição, porque a comida no meu prato, se desarrumada, torna-se a comida no meu prato, alinhada metodicamente. E tento não bater com os talheres e faço pouco barulho para não perturbar a ordem em redor da mesa. Das 4 cadeiras só ocupo uma, mas mantenho as restantes bem arrumadas. E tento não fazer barulho, porque não sou um animal. Tenho cabos negros por trás dos olhos, desarrumados como a comida no prato, mas não sou um animal. E se arrumo a comida é porque não alcanço os cabos com os dedos. E sou cortês e sou silencioso porque não sou um animal. E comento o sabor agradável da comida sem ter totalmente a certeza de que não esteja estragada. Mas a televisão está ligada. E há homens com armas, desarticulados e violentos, indecisos, incapazes. E mulheres enraivecidas diante de embalagens, desarticuladas e violentas, decididas, impotentes, arrajadas de adjetivos em voz off. Toda a gente me grita que as mulheres precisam de se sentir confortáveis com a limpeza do mundo, que os homens precisam de ter o pénis em movimento para não apodrecerem. E eu olho pela janela e só vejo cabos negros nas fachadas dos prédios. Discretamente, do centro da terra, as árvores emitem um tremor nervoso pela seiva, mas a televisão ainda ocupa o meu tórax por dentro. Por isso, sintonizo-me entre canais. E de um momento para o outro, estou novamente na cama. A emissão do mundo passa por mim em sinal aberto e dormitar não é dormir e eu desfaço-me em vapor várias vezes por fogo. Portanto, a noite corre de acordo com as estatísticas e de manhã enumero todas as palavras conhecidas para a dor latente no corpo, a almofada úmida, a pressão lateral na cabeça, levo as mãos ao meio das pernas e as árvores vibram na ponta dos meus dedos à procura de seiva e a luz incendeia-me os olhos e eu ouço gritos na rua, são as crianças que chegam à escola, que se encostam aos carros para verem o seu reflexo nos vidros e eu ainda imagino uma filha em rumores luminosos montando-se de dentro do reflexo para uma composição graciosa de membros e sonhos e diz-se ainda na rádio que há uma sonda à deriva, ainda a traçar relatórios sobre a órbita de Saturno. Há coisas importantes a fazer em todo o mundo e eu estou dentro do carro sem ter ideia sequer de me ter levantado da cama. E penso nas minhas pernas e mãos inteiramente funcionais e independentes e assusto-me com a autonomia prática desta maquinaria. Na rádio gritam mais palavras, metade delas carregada de logótipos, e eu conduzo até às árvores.
Há cerca de arame que os separa da cidade e encontro apenas o tronco gargantuesco de uma antena de transmissão e faço órbitas à floresta para conseguir romper a exosfera, mas não consigo. Então rascunho 2 ou 3 relatórios preliminares sobre as minhas elites e percebo que a cidade está cercada. O euro, no entanto, olha para mim, sorri, mantém-se estável, o dólar recupera, as comunicações fluem e eu vejo a minha filha fazer órbitas a Saturno, a reportar o mistério da densidade elétrica, da escuridão do silêncio físico no espaço. Ouço a minha filha e vejo a minha filha e ela diz-me: a tua história começa e termina deitado numa cama. A tua história começa e termina deitado numa cama, pai. Devia existir um livro chamado Expiação e Catarse, uma história que começasse assim. Registro sem ata que nos últimos 4 anos tornou-se-me impossível ter um dia sem alguma espécie de negociação intelectual com a realidade. E no outro mundo, alheio ao buraco aberto num subúrbio, nada se alterou. Toda a gente fala alto e desafia o bem-estar do vizinho. As baias de segurança oficiais indicam o trajeto das vontades e os cafés despacham pastéis de nata e cartões de crédito a um ritmo favorável. E a net, a TV e a fala das pessoas insistem em explicitar quais os 10 sinais de depressão, os estágios, os sintomas alarmantes. E garantem-me que ninguém está sozinho. E levam-me de volta aos casos famosos que também têm depressões. Os famosos que ultrapassam tudo. Porque a arte impele, Jesus ama fundo até às bolas e a força de vontade é a soma direta do bom caráter, verga no sítio e coração sem mácula. E a net, a TV, a fala das pessoas revelam cordialmente que a ansiedade é apenas rebento primaveril de uma alma vá, pranho de contradições do fin de siècle e das promessas cruéis do pós-pós. Arriba, avanti! Fim da história. Novo mundo em flor. Pós-apocalipse, pré-paraíso. O que importa é mente sã. O que importa é corrupção. E o que a net, a TV e a fala das pessoas não diz é que a depressão é uma flor complicada. É um meio termo ao ralenti. É um jogo fraudulento. O que a net, a TV e a fala das pessoas não diz é que Nosso Senhor futuro cheio de LEDs tem mãos curtas para tanto caos. E registro sem ata que nos últimos 4 anos o meu pai desintegrou-se. A minha mãe titã carregou o mundo nos braços e o meu coração inútil disparou durante horas. Tremeram as mãos durante a falência de uma fábrica em colapso. Criaram-se cismas e fraturas acima dos nervos, abaixo da pele. E de um momento para o outro, uma vida à distância, metade de mim ardida, outra metade em paredes mestras e lava. O
O desastre abriu-me os olhos para a boca do universo, tirou-me horas de descanso, trouxe-me cabelos brancos e um sistema elétrico, ora cheio, ora vazio, um curto-circuito entre cérebro e coração, uma escadaria aveludada rumo ao vácuo, distúrbio, agressão, topo do meu céu. Isto é, eu em escombros, pós-desastre, pré-levante, pós-mergulho, pré-sufoco, pré-baixão, pós-tesão. Simplesmente rumor líquido. Água, sangue, sal, areia, granito. Algo eu sem esperança. Algo eu, toda a liberdade sem esperança. Algo eu sem esperança. Algo eu, em vez de nó de forca. Algo eu sem esperança. Algo eu sem esperança. Toda a liberdade sem esperança. Entre seguros, certidões, certificados e médicos legistas, maquilhadores, engenharia civil funerária e 3 maços de tabaco. Envelheci 15 anos em 24 horas e outros 10 em mês e meio. Desisti de fazer sentido e voltei a dormir talvez durante milhares de anos. E acordei maré cheia, maré vazia. Algo eu sem esperança. Algo eu, toda a liberdade sem esperança. Algo eu sem esperança. Percebi as repetições deste processo. Percebi a lentidão deste processo. Algo eu sem esperança. Engoli todo o sol num só folgo. E com o casaco aberto passei a mão pelo peito. Senti os botões da camisa como se estivesse a tocar em mim mesmo. Todo eu, pele e costelas. O dia em que nasci, morri e tornei a nascer noutra coisa igual era abrir o casaco. Algo eu sem esperança. Algo eu, toda a liberdade sem esperança. Passei a mão lentamente sobre o peito, neste epílogo demasiado longo, nesta coisa lindíssima, profundamente triste. Nestes vincos de roupa demasiado rijos contra a pele, ou vincos na pele a planarem sobre a tempestade. E enquanto isso a mão sobre as costelas como botões de uma camisa. Algo eu sem esperança. Uma coisa lindíssima tudo isto. Toda esta liberdade sem esperança. Toda a extensão de verde e céu diante do hospital e todos os objetos que se tornaram históricos. Telemóveis, comandos, tabuleiros, copos de plástico, garrafas de plástico, sondas, agulhas, sacos. As gaivotas sobre o rio, as tempestades, a roupa dele num saco. As alianças, tudo o que fica depois. Uma pequena tragédia ou talvez isso. A história de uma pequena tragédia que, não podendo ser cantada em glória, há que guardar na memória, apertar na mão com força, fechá-la no bolso de dentro do casaco e do peito e não deixar fugir o que seja. Uma coisa lindíssima, mas profundamente triste. Nessa tarde definitiva diante das colinas suburbanas, de edifício principal atrás de mim e outra vida qualquer à minha frente, percebi algo milenar acerca do fluxo dos átomos em direção ao espaço e oficializei as palavras: o meu pai morreu hoje de madrugada. E os meus olhos encheram-se de água através desses sons e eu fiz que sorri diante das árvores a vibrarem contra o azul. E os meus olhos encheram-se de árvores através dessa luz e as unhas descolaram todo o pouco de mim ainda agarrado à pele e o meu corpo vendeu-se entre duas carnes. E os meus olhos encheram-se de água no tremor dos ramos e o azul cortava na valha o céu. E o azul era uma íris monstruosa a ocupar todo o espaço. E algo eu, sem esperança, era o som inteiro quebrado em cordas, era o grito prolongando-se de dentro para dentro,
tudo desarticulado, tudo explodindo, tudo direto ao centro de mim, ao núcleo de uma pétala, até o grito enfraquecer-me nos braços e os meus olhos tornados íris abertas entre céu e som. Toda a maquinaria do meu pai cessou, desfazendo-se em vapor, e eu deixei. Registe-se em ata que o plano era construir uma hipótese concreta que fornecesse qualquer tipo de resposta, uma porta de saída no momento certo. Registe-se em ata que o plano era montar uma estrutura de apoio e amor, de confiança e intimidade, uma unidade autossuficiente que fizesse frente à loucura. Registe-se em ata que o plano era simplificar a vida e aproveitar o sol, que o plano era aprender com os erros e não os repetir. Registe-se em ata que o plano era reconfigurar o cérebro e aprender a viver com um inimigo invisível, do mal ou em fonte de matéria abstrata pronta a ser tornada língua universal. Registe-se em ata que o plano era um argumento feliz a estrear à quinta numa sala próxima de si. O plano era transmitir todos os dados possíveis até ao embate ser inevitável. O plano era a possibilidade de descanso, era o amor impressionante. Registe-se em ata que o plano, mesmo que terrível, mesmo que frágil, foi sendo seguido, e registe-se ainda em ata que, mesmo lentamente, as crianças correm, gritam novamente ao pé do portão da escola, atiçam os cães, riem, povoam o mundo de aventuras, e os satélites acumulam-se unicamente em um lixo galáctico. Os satélites confundem transmissões, dados, estatísticas, erram e falham. Prevê-se chuva e vento forte e eu deixo, quase bem, quase feliz, quase nada ou transbordando, não interessa. Algo eu sem esperança, a propósito do futuro ou das expectativas, ou da palavra ou da falta delas, ou a propósito do futuro das coisas e de mim entre elas. A minha órbita é de regresso calmo ao silêncio das telas vazias. Não há solidão, mas há ausência. Há ausência de futuro e expectativas e palavras ou falta delas. E a propósito do futuro, o plano é regressar ao silêncio das telas vazias devagar, regressar à ausência. Não solidão, não morte, não recusa, somente a ausência. Plana, estéril, muda. 2/4 de morte para 2/4 de riso. Ausência, esquecimento, ruído branco, estática, expansão, silêncio e amor. A minha querida fábrica falida, finalmente de portas cerradas, e eu.